Nossos comentaristas, boa tarde para vocês. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Tudo bem de Natal? Comeram muita rabanada? Rabanada, castanha, rosas, avelãs, tudo que fase de recuperação agora. E um boa tarde especial para o Antônio Carlos Duarte, repórter da Bradesco Esportes FM. Seja bem-vindo. Obrigado, Roberto. Uma boa tarde para todos os telespectadores também. E vamos começar com o Flamengo. O rubro-negro segue na busca por reforços, mirando a Libertadores. O Flamengo vive a expectativa de confirmar outros reforços antes da chegada de 2017. Por enquanto, apenas o lateral esquerdo peruano Trauco está confirmado. Os meios de campo Rômulo do Spartak de Moscou e o argentino Conca do Xangai estariam apalavrados com o clube e podem ser anunciados antes da chegada do ano novo. O atacante Marinho também interessa ao Santos e o Flamengo não vai entrar em leilão para ter o jogador. O clube aguarda uma posição do Vitória sobre Marinho. No departamento de futebol rubro-negro há uma certeza. O elenco precisa ser reforçado para a disputa da Libertadores da América. O Fla caiu no grupo 4, um dos mais fortes e equilibrados da competição, que ainda pode ter o Atlético Paranaense como um dos adversários. Quem avalia o grupo do Flamengo é o técnico Zé Ricardo, que deu entrevista exclusiva ao programa Sala de Imprensa da Bradesco Esportes FM na última quinta-feira, dia seguinte ao sorteio da fase de grupo. É realmente um sorteio que colocou a gente num grupo bastante difícil, né? Mas acho que não tem facilidade a Libertadores. A gente tem que trabalhar para a gente buscar se preparar o máximo possível, ter esses 2 meses, 3 meses antes da estreia da Libertadores para poder fazer uma fase de grupo de forma contundente e conseguir passar de fase. O time carioca terá mando de campo na estreia, que será contra o São Lourenço no dia 8 de março. E também já sabe que fará o último jogo no Nuevo Gasômetro em Buenos Aires no dia 17 de maio contra o mesmo São Lourenço. A outra equipe do grupo 4 é a Universidade Católica do Chile. E para falar de Flamengo, eu começo com ele, Sérgio Lobo. Primeiro eu queria que você falasse sobre os reforços que estão demorando a chegar. O Flamengo tem que agir? Roberta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. O Flamengo está agindo, só que assim, sobre o Marinho, por exemplo, o Flamengo já deixou claro que não vai entrar em leilão. E o Santos entrou na negociação, querendo também o jogador. E o Vitória, por enquanto, não se manifestou. O Flamengo está aguardando exatamente que o Vitória fale alguma coisa, até para saber se vai continuar no páreo pelo jogador. O Flamengo já fez a proposta, já sabe o que quer, mas, repito, não entra em leilão pelo Marinho. Quer muito esse jogador, é o jogador de lado de campo, como houve a desistência em relação ao Vitinho, é esse jogador que o Flamengo está focando para fazer aquele lado de campo ali, um dos atacantes de lado de campo. Em relação ao Rômulo e ao Conca, basicamente a mesma coisa. Os dois estão apalavrados com o Flamengo, já se sabe valores, etc. Mas o Flamengo quer, de repente, finalizar tudo com a calma devida para anunciar esses jogadores. O que aconteceu, no caso, com o Trauco, que é o único jogador, por enquanto, anunciado. Algumas informações, Roberta. O meio-campo Elias, que já esteve no Flamengo, está hoje no Sporting de Lisboa, não está jogando por lá. Ele tem feito contatos com amigos particulares, através de WhatsApp, enfim. E ele está demonstrando desejo em voltar para o Rio de Janeiro e quer jogar de novo no Flamengo. Está pedindo para voltar, porque lá não está sendo aproveitado. Ele estava até num nível alto quando estava no Corinthians, era um jogador convocado. Sabe que o Tite é o técnico hoje da seleção, que é um treinador que conhece muito ele, e ele está pedindo. Agora, não se sabe se o Flamengo vai tentar a contratação do Elias, mas que... Você acha que o Flamengo deveria tentar a contratação desse jogador? Pois é um jogador que eu acho que teria vaga naquele meio de campo, sim. Se ele voltar a jogar no nível que ele jogou naquele ano que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, em 2013, ele é um jogador que tem tudo aí para voltar naquele nível e ser titular do Flamengo. Agora, tem que saber se vale ainda o investimento. Quanto o Elias, no caso, ganha lá por mês, quanto o Flamengo poderia pagar por ele. Sobre o Felipe Melo, é um jogador que interessa muito aí a 3 clubes de São Paulo: Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians. Sobre o Flamengo,
Houve aquela investida que eu já deixei claro aqui, mas o alto salário do Felipe Melo está impedindo com que o Flamengo faça aí uma proposta. O Flamengo chegou até um patamar, algo em torno de 600 mil reais, mas o Felipe Melo ganha praticamente o dobro disso na Inter de Milão. Então o Flamengo descartou a hipótese de ter o Felipe Melo, porque tá se falando, o Felipe Melo vai jogar num clube de São Paulo, está com essa possibilidade, não vai vir para o Flamengo, e ele é rubro-negro, gostaria de jogar. Isso tudo é verdade, mas o Flamengo não vai fazer a loucura de trazer e pagar, não chega a esse valor que ele ganha hoje na Inter de Milão. Então são essas outras informações. E para fechar, o Trauco só veio para o Flamengo porque o Reinaldo, que era a primeira opção para a lateral esquerda, esteve emprestado na Ponte Preta, é um jogador do São Paulo, ele não quis vir para o Flamengo. Então ele está indo para Chapecoense e o Flamengo correu atrás e contratou o lateral esquerdo, o Trauco, ele que veio do futebol peruano. Tá, então, Sérgio Lobo trazendo muitas informações. Valdir Luiz, você acha que o Flamengo deveria mesmo ter descartado já o Felipe Melo? E queria que você falasse também do Elias e essa possibilidade dele voltar para o Flamengo. Eu acho que o Felipe Melo, o Sérgio Lobo tem toda a razão. Fica inviável pelo aspecto financeiro e também, Roberto, eu acho que o Felipe Melo é um jogador que vai ter problema. Eu acho que o Flamengo poderia, sim, focar no Elias, que é um excelente jogador. E eu concordo quando o Lobinho falou com relação a 2013, teve uma temporada maravilhosa, é um grande jogador que estiver jogando e ele é um jogador inteligente, vai ser útil à seleção brasileira se tiver em ritmo de jogo. Tite conhece bem ele. Quer dizer, então é um jogador que encaixaria muito bem no Flamengo. Você pode botar o Márcio Araújo, ele saindo por um lado, o Ilharão saindo por outro, é mais uma opção que ganharia o Zé Ricardo. Eu acho que vale a pena você investir no Elias. O Felipe Melo, ao contrário, não. E o Trauco é um ponto de interrogação, entendeu? O Trauco não é um presente de Natal, é uma lembrancinha de camelô. Olha só, é lembrancinha. Você acha também isso, Duarte? O Trauco é uma lembrancinha? Sinceramente, Roberto, eu não conheço o Trauco. Nunca vi o Trauco jogar. Mas para vir para o Flamengo é porque deve ter alguma qualidade. O Valdir, como é que é, Dinamite? O Valdir viu. O Valdir acompanhou o futebol do jogo da seleção peruana. O Arthur jogou no meio, jogou de lateral. Eu observei, Roberto, até falei para você, o Trauco se mexe, adianta, marca direitinho, falei até para você. Mas olha, sobre o Elias, inclusive, o Elias, o Sérgio Lobo falou muito bem, o Elias não vem sendo aproveitado no esporte, porque eu não consigo entender isso acontecendo no time português, porque é um jogador que chegou, estava sendo convocado para a seleção brasileira, vinha sendo chamado constantemente pelo Tite e chegou no esporte. O esporte fez questão de levá-lo novamente, porque ele já tinha sido do esporte, fez questão de levá-lo novamente, enfim, e não está sendo aproveitado. Atuou agora num jogo da Copa de Portugal, que o time jogou praticamente só com as reservas. Então esse sim eu acho um grande jogador. Agora, sobre o Felipe Melo, deixa ele lá na Inter de Milão, que eu acho que o Flamengo não precisa trazer ele. E sobre o Conca, eu coloco um grande ponto de interrogação. Ele está jogando na China. Não sei quanto tempo ele vai demorar para se readaptar ao futebol brasileiro. Felipe Melo iria trazer confusão para o Flamengo, você acha, Dinamite? Será? Eu acho que não. Eu acho que é um jogador que adquiriu uma experiência lá fora, tá? Joga numa grande equipe e pode ser uma peça até importante, voltando às suas origens, né? Acho que o jogador, quando chega um tempo assim de carreira, ele começa a ver as coisas positivas e negativas. O que fez de certo, de errado. De errado. Então tem, como se diz na gíria, está com boi na sombra e tal, tem um grande salário. Esse acho que é o grande problema com relação a isso, né? O Flamengo está aí tentando vários jogadores, né? E possivelmente até o final do ano, o início de 2017, deve contratar aí 2, 3, 4 jogadores. Mas acho que o Felipe Melo, nesse momento, é uma situação que, mesmo com um grande salário, quando o jogador quer voltar para o Brasil, quer voltar à sua origem, ao clube que o projetou, entendeu? Então, essas coisas acontecem. O volante do Botafogo, que você está endeusando sempre, que o Ayrton, que era um jogador de altos e baixos, mas que hoje realmente é peça importante. Por quê? Porque botou na cabeça que ele tem que jogar mais futebol e hoje é peça pro Jair, dentro da equipe do Botafogo, fundamental. Então, acho que é isso. Tem que se trabalhar e ver também essa disposição do jogador de querer voltar para o país. Também falou, o salário dele é altíssimo, mesmo para o Brasil, apesar do Guerreiro estar quase nessa faixa, né? Menos, bem menos. Mas vê a necessidade. Qual é a necessidade? Hoje o Márcio Araújo está renovando o contrato também. Então,
O Rômulo é uma outra grande opção. Entre Rômulo e Felipe Melo, o que vocês acham? Eu, em particular, o Rômulo... Eu também. Que são estilos diferentes. Todo mundo, Rômulo. Não, são estilos diferentes também. O posicionamento no campo não é o mesmo, né? O Felipe Melo é um jogador que protege mais e tal. O Rômulo é um jogador que já sai para o jogo, que participa mais. Ajudaria mais o Arão, né, no caso, né? Entendeu? Só que tem muita gente no meio. O Flamengo está querendo contratar. Né? Coejá, está o Conca chegando. Mas acho que é uma situação de um clube que hoje tem condições, está tentando fazer um grupo, não só ter 11 jogadores, mas fazer um grupo para tentar buscar aí na Libertadores e durante o ano nas competições uma performance melhor do que teve, mesmo sendo uma das equipes que fez uma boa campanha do Rio de Janeiro, mas não conseguiu nenhum título importante, né, da competição. Então vai disputar, pronto para disputar várias competições, então tem que ter plantel para que isso aconteça. E por falar em Libertadores... Só com relação ao Felipe Melo, Roberto, o seguinte, eu não posso me contradizer. Eu sempre falei que eu não gosto daquele jogador que toma mingau, que dorme 10 horas e que não funciona. Eu prefiro aquele que chegue na noite e funciona, mas não quero passar meu genro. Então, o que acontece é o seguinte, o Felipe Melo, o Roberto colocou muito bem, ele sabe jogar. É uma questão de cabeça, é uma outra situação. Ninguém tem dúvida, ninguém discute aqui a qualidade técnica do Felipe Melo, ninguém discute. Em relação ao Flamengo, inclusive, isso é indiscutível. Agora, o problema para a vinda do Felipe Melo para o Flamengo é a questão salarial. Agora, obviamente, ele é um jogador que tem esses problemas de indisciplina. No último jogo dele, na Inter de Milão, inclusive foi expulso. No final da partida não foi nenhum pontapé, nenhuma atitude intempestiva, nem de disciplina, mas ele já tinha cartão amarelo, ele fez uma falta para parar a jogada e foi expulso. Então, quer dizer, quando a Inter voltar a jogar já na próxima temporada, no primeiro jogo pelo Campeonato Italiano, ele não vai jogar porque vai cumprir suspensão. Entendeu? Então é isso. A única vantagem do Felipe Melo o Flamengo vai disputar a Libertadores. Então, de repente, para a Libertadores, o peso que ele tem hoje de ser um jogador que conhece o que é disputar uma competição de importância, que ele já disputou Champions League, já disputou Copas da UEFA, isso aí é importante. Copa do Mundo. Então isso aí é importante. Eu não gosto muito do estilo, por isso que eu gosto muito mais do Rômulo. Eu acho que o Rômulo é um jogador que tem um estilo mais vistoso de se ver jogar. Agora, é evidente que a experiência do Felipe Melo hoje para uma competição, o Flamengo participando de uma Libertadores, talvez seja importante. Embora, entre os dois, se você me dá os dois para escolher, eu vou escolher sempre o Rômulo. Tá certo, então. Agora vamos ver os confrontos da Libertadores, porque saíram os horários dos confrontos. Botafogo vai... Vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo tem aí o São Lourenço pela frente, né? Dia 8 de março, às 9h45 da noite. O grupo, na verdade, começa no dia anterior, na terça, dia 7, contra... Esse vencedor 1 pode ser o Atlético Paranaense, contra a Universidade Católica. O Flamengo estreia no dia 8 de... O Flamengo estava no pote 3, né? Isso. No dia... O Flamengo estreia no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, 21h45, local ainda a ser definido, né? O mando será do Flamengo contra o São Lourenço. E essa possibilidade do Atlético Paranaense entrar, né, nesse grupo do Flamengo, você gosta dessa possibilidade? Roberta, o caminho do Atlético Paranaense é muito mais fácil do que o caminho do Botafogo. Há uma tendência que, pelo que a gente viu do Atlético jogando, principalmente os jogos em casa, se ele conseguir segurar os seus adversários, primeiro é o Milionários, né? Isso. Milionários de Bogotá, da Colômbia. Se ele conseguir segurar o Milionários, principalmente no jogo lá, ele pode fazer o dever de casa e já avançar para a segunda fase. E aí vai ter um novo confronto, também ainda a ser definido, e ele pintando aí, mas o caminho não é tão complicado como é o do Botafogo. Ele tem tudo para ser aquele adversário ali, exatamente, que está faltando no Grupo 4. Seria bom o Atlético Paranaense no Grupo 4? Seria bom futebol brasileiro também, né? Você ter num grupo Flamengo e Atlético Paranaense seria muito bom, e com detalhe, podendo os dois passarem de fase, que passam dois. E o Atlético, Roberto, é uma equipe que, se você fizer um retrospecto do último brasileiro, que terminou há poucos dias, foi a equipe que mais venceu em casa. Então tem esse retrospecto altamente favorável. Então, se ele conseguir um resultado positivo em casa contra o Milionários, o segundo jogo ele já vai relativamente mais tranquilo. Gostaria que o Atlético tivesse o mesmo grupo do Flamengo, porque eu torço muito pelo Paulo Autuori. Acho um grande treinador e uma figura realmente que merece todo carinho. Não será a primeira vez, se acontecer do Atlético Paranaense cair no grupo do Flamengo, de um clube paranaense fazer parte do grupo do Flamengo na Libertadores. Em 2000
2008, o Paraná Clube fez parte do grupo do Flamengo naquela Libertadores da América, jogando lá no Dorival de Brito. Eu, inclusive, estive presente no jogo lá. O Paraná fez parte do grupo do Flamengo naquela competição, também na fase de grupos. Seria legal, dinamite, para o futebol brasileiro ter o Atlético Paranaense no grupo do Flamengo? Eu acho que sim, até a nível de logística e também do confronto, né? Libertadores, sempre que você sai, né, do Brasil para jogar contra qualquer equipe, né, já é bem mais difícil do que você ter um confronto direto aí, apesar do Atlético sempre ser um adversário, principalmente o Flamengo, que está aí há não sei quantos anos sem vencer o Atlético Paranaense. No confronto direto, pelo menos eu vi essa matéria, mas eu acho que a logística em si, dentro do Brasil, 2 equipes brasileiras e tal, classificam 2, eu acho que para o Flamengo, né, e até para o próprio Atlético seria interessante estarem juntos. Seria interessante, Duarte, para você também, o Atlético Paranaense entrando aí nesse grupo do Flamengo? Sinceramente, não só o Atlético, como o Botafogo também passar. Eu quero ver os 8 times brasileiros na fase de grupos, né? Isso é que é bacana. A gente ter as 8 equipes brasileiras. Acho que a gente tem que torcer para o futebol brasileiro. É verdade. Né? Porque o futebol, antigamente, o que acontecia? Tá vendo, o futebol brasileiro era sempre criticado, não vai conseguir passar de fase, porque tem aquilo outro. Agora não, agora, se a gente tem a possibilidade de ter os 8 times na fase de grupos, vamos torcer para os 8 times. Logicamente, a gente torce mais. É difícil isso, mas... A gente torce, evidentemente, né, mais pelo Flamengo, Botafogo, são os times aqui do Rio, mas eu acho que é bacana isso para o futebol brasileiro. Se puder deixar fora os argentinos, uruguaios, chilenos, melhor, né? É verdade. É melhor. Mas o Botafogo, você vai falar do Botafogo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Botafogo, sobre o caminho do Botafogo. O Valdir está quase antecipando ali, mas é daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco. Provocando. As pedras que vai ter que ultrapassar. Estou preocupado que a chave do Botafogo... Eu sei que você é um cara aliado, por isso que eu fico contente da sua preocupação. E Sérgio Lobo, você gostou, de repente, desse caminho do Flamengo, até pela logística toda de viagens? Ficou bom para o Flamengo? Roberta, em termos de logística, tudo bem. Agora, o grupo é difícil, é bem difícil. O Zé Ricardo já deixou claro na entrevista que ele nos concedeu e também na nossa matéria que é um grupo complicadíssimo. O grupo da morte pode ser o grupo que o Botafogo venha a entrar, que é o grupo 1, né? O grupo que tem o Estudiantes de La Plata, o atual campeão Atlético Nacional, e a possibilidade de ter o Botafogo ali. Agora, esse grupo do Flamengo, com o São Lourenço, o time do Papa, ainda tem isso também. É complicado jogar lá. Eu fui lá em 2014. Hoje, o melhor time do Chile, que é a Universidade Católica. Hoje é o melhor time chileno. Foi campeão recentemente vencendo o Iquique na decisão. Essa possibilidade de ter o Atlético Paranaense, o grupo é dificílimo. Tem essa questão logística, Chile e Argentina, Santiago e Buenos Aires, mas em termos de futebol, o grupo do Flamengo é bem difícil, esse grupo 4. Muito difícil. Agora tem que ter time, tem que jogar futebol. Se tiver time para jogar futebol, o Flamengo tem tudo para passar. Porque, Roberta, um detalhe, eu até recebi uma informação de amigos que têm Twitter e conseguiram ver Twitter, no caso, lá do Chile e da Argentina, torcedores do São Lourenço, como é que eles estão vendo isso lá? Eles estão tremendo de medo do Flamengo ter ficado no grupo, tanto do São Lourenço quanto da Universidade Católica. Então, quer dizer, se a gente aqui está achando o grupo muito difícil por conta desses confrontos, eles lá também estão temendo porque o Flamengo está no grupo deles. Tem que temer o Flamengo mesmo, Duarte? Tem. Acho que sim. O poderio da torcida do Flamengo, a camisa do Flamengo é muito forte. Então, eu acho que sim. Acho que quem tem que ter medo não é o Flamengo do São Lourenço ou da Universidade Católica ou do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense não, porque está mais acostumado a enfrentar o Flamengo, porque eles jogam aqui no Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. Agora, os outros 2 times de fora, esse sim tem que temer o Flamengo. Você viu no Maracanã, por exemplo, se o Flamengo jogar no Maracanã, se pegar um Maracanã com 75, 80 mil pessoas ali, torcendo do Flamengo em cima, não é fácil. A gente sabe que no Evo Gasômetro a situação é parecida também. É a mesma coisa, é uma pressão muito forte do São Lourenço. Mas o Flamengo tem uma camisa muito forte. O Flamengo é um clube conhecido mundialmente também pelas conquistas que teve. Então, eu acho que sim, quem tem que temer é o São Lourenço e a Universidade Católica. Não me acho, ele tem toda a razão. Até perder esse espírito de vira-lata, ter medo dos outros, que o europeu é melhor, que o argentino é melhor. Que nada, eles têm que respeitar. Concordo inteiramente com o Duarte. Eles têm que ter medo do Flamengo, como o Colo-Colo tem que ter medo do Botafogo, que é o 12º clube do século. Eles têm que ter respeito. Já está falando Botafogo aí, Dinamite. Vai ser daqui a pouquinho. Não, eu apenas dei um exemplo. Isso, Então, acho que eles têm que respeitar o Flamengo, sim. Tem que respeitar o futebol brasileiro. O Flamengo foi campeão do mundo, Colo-Colo nunca foi.
campeão do mundo. Então eu acho que o respeito é uma coisa. Ter medo é outra totalmente diferente. O que foi? Ô, Roberto, deixa eu só fazer uma coisa. Tá bonzinho ele, né, Bob? Com o Flamengo, então, deixa eu só fazer uma correção. O confronto Flamengo e Paraná, que eu disse aqui que pode ser repetido, né? Um confronto entre um carioca e um clube paranaense, caso o Atlético Paranaense venha a se classificar e ficar no grupo do Flamengo, foi em 2007, não em 2008. 2007 que tivemos confronto na fase de grupos da Libertadores entre Flamengo e Paraná Clube. Boa, e agora vamos ao recado do Edilson sobre a Previcar Alta. Porque é um jogador que chegou, estava sendo convocado para a seleção brasileira, vinha sendo chamado constantemente pelo Tite e chegou no Sport. O Sport fez questão de levá-lo novamente, porque ele já tinha sido do Sport, fez questão de levá-lo novamente, enfim, e não está sendo aproveitado. Atuou agora num jogo da Copa de Portugal, que o time jogou praticamente só com as reservas. Então esse sim eu acho um grande jogador. Agora, sobre o Felipe Melo, deixa ele lá na Inter de Milão, que eu acho que o Flamengo não precisa trazer ele. E sobre o Conca, eu coloco um grande ponto de interrogação. Ele está jogando na China. Não sei quanto tempo ele vai demorar para se readaptar ao futebol brasileiro. Felipe Melo iria trazer confusão para o Flamengo, você acha, Dinamite? Será? Eu acho que não. Acho que é um jogador que acho que adquiriu uma experiência lá fora, joga numa grande equipe e pode ser uma peça até importante, voltando às suas origens, né? Acho que o jogador, quando chega um tempo assim de carreira, ele começa a ver as coisas positivas e negativas. O que fez de certo, de errado. De errado. Então tem, como se diz na gíria, está com boi na sombra e tal, tem um grande salário. Esse acho que é o grande problema com relação a isso, né? O Flamengo está aí tentando vários jogadores, né? E possivelmente até o final do ano, o início de 2017, deve contratar aí 2, 3, 4 jogadores. Mas acho que o Felipe Melo, nesse momento, é uma situação que, mesmo com um grande salário, quando o jogador quer voltar para o Brasil, quer voltar à sua origem, ao clube que o projetou, entendeu? Então, essas coisas acontecem. O volante do Botafogo, que você está endeusando sempre, que o Ayrton, que era um jogador de altos e baixos, mas que hoje realmente é peça importante. Por quê? Porque botou na cabeça que ele tem que jogar mais futebol e hoje é peça pro Jair, dentro da equipe do Botafogo, fundamental. Então, acho que é isso. Tem que se trabalhar e ver também essa disposição do jogador de querer voltar para o país. Também falou, o salário dele é altíssimo, mesmo para o Brasil, apesar do Guerreiro estar quase nessa faixa, né? Menos, bem menos. Mas vê a necessidade. Qual é a necessidade? Hoje o Márcio Araújo está renovando o contrato também. Então, o Rômulo é uma outra grande opção. Entre Rômulo e Felipe Melo, o que vocês acham? Eu, em particular, o Rômulo... Eu também. Que são estilos diferentes. Todo mundo, Rômulo. Não, são estilos diferentes também. O posicionamento no campo não é o mesmo, né? O Felipe Melo é um jogador que protege mais e tal. O Rômulo é um jogador que já sai para o jogo, que participa mais. Ajudaria mais o Arão, né, no caso, né? Entendeu? Só que tem muita gente no meio. O Flamengo está querendo contratar. Né? Já está o Conca chegando. Mas acho que é uma situação de um clube que hoje tem condições, está tentando fazer um grupo, não só ter 11 jogadores, mas fazer um grupo para tentar buscar aí na Libertadores e durante o ano nas competições uma performance melhor do que teve, mesmo sendo uma das equipes que fez uma boa campanha do Rio de Janeiro, mas não conseguiu nenhum título importante, né, da competição. Então vai disputar, pronto para disputar várias competições, então tem que ter plantel para que isso aconteça. E por falar em Libertadores... Só com relação ao Felipe Melo, Roberto, né? O seguinte, eu não posso me contradizer. Eu sempre falei que eu não gosto daquele jogador que toma mingau, que dorme 10 horas, que não funciona. Eu prefiro aquele que chegue na noite e funciona, mas não quero para ser meu genro. Então, o que acontece é o seguinte, o Felipe Melo, o Roberto colocou muito bem, ele sabe jogar. A questão de cabeça é uma outra situação. Ninguém tem dúvida, ninguém discute aqui a qualidade técnica do Felipe Melo, ninguém discute. Em relação ao Flamengo, inclusive, isso é indiscutível. Agora, o problema
para a vinda do Felipe Melo para o Flamengo é a questão salarial. Agora, obviamente, ele é um jogador que tem esses problemas de indisciplina. No último jogo dele, na Inter de Milão, inclusive foi expulso. No final da partida não foi nenhum pontapé, nenhuma atitude intempestiva, nem de disciplina, mas ele já tinha cartão amarelo, ele fez uma falta para parar a jogada e foi expulso. Então, quer dizer, quando a Inter voltar a jogar já na próxima temporada, no primeiro jogo pelo Campeonato Italiano, ele não vai jogar porque vai cumprir suspensão. Entendeu? Então é isso. A única vantagem do Felipe Melo o Flamengo vai disputar a Libertadores. Então, de repente, para a Libertadores, o peso que ele tem hoje de ser um jogador que conhece o que é disputar uma competição de importância, que ele já disputou Champions League, já disputou Copas da UEFA, isso aí é importante. Copa do Mundo. Então, isso aí é importante. Eu não gosto muito do estilo, por isso que eu gosto muito mais do Rômulo. Eu acho que o Rômulo é um jogador que tem um estilo mais vistoso de se ver jogar. Agora, é evidente que a experiência do Felipe Melo hoje para uma competição, o Flamengo participando de uma Libertadores, talvez seja importante. Embora, entre os dois, se você me dá os dois para escolher, eu vou escolher sempre o Rômulo. Tá certo, então. Agora vamos ver os confrontos da Libertadores, porque saíram os horários dos confrontos. Botafogo vai... Vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo tem aí o São Lourenço pela frente, né? Dia 8 de março, às 9h45 da noite. O grupo, na verdade, começa no dia anterior, na terça, dia 7, contra... Esse vencedor 1 pode ser o Atlético Paranaense, contra a Universidade Católica. O Flamengo estreia no dia 8. O Flamengo estava no pote 3, né? Isso. No dia 3. O Flamengo estreia no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, 21h45. O local ainda a ser definido, né? O mando será do Flamengo contra o São Lourenço. E essa possibilidade do Atlético Paranaense entrar, né, nesse grupo do Flamengo, você gosta dessa possibilidade? Roberta, o caminho do Atlético Paranaense é muito mais fácil do que o caminho do Botafogo. Há uma tendência que, pelo que a gente viu do Atlético jogando principalmente os jogos em casa, se ele conseguir segurar os seus adversários, primeiro é o Milionários, né? Isso. Milionários de Bogotá, da Colômbia. Se ele conseguir segurar o Milionários principalmente no jogo lá, ele pode fazer o dever de casa e já avançar para a segunda fase. E aí vai ter um novo confronto, também ainda a ser definido, e ele pintando aí, mas o caminho não é tão complicado como é o do Botafogo. Ele tem tudo para ser aquele adversário ali, exatamente que está faltando no grupo 4. Seria bom o Atlético Paranaense no grupo 4? Seria bom futebol brasileiro também, né? Você ter num grupo Flamengo e Atlético Paranaense seria muito bom, e com detalhe, podendo os dois passarem de fase, que passam dois. E o Atlético, Roberto, é uma equipe que, se você fizer um retrospecto do último brasileiro, que terminou há poucos dias, foi a equipe que mais venceu em casa. Então tem esse retrospecto altamente favorável. Então, se ele conseguir um resultado positivo em casa contra o Milionários, o segundo jogo ele já vai relativamente mais tranquilo. Eu gostaria que o Atlético tivesse o mesmo grupo do Flamengo, porque eu torço muito pelo... Comentaristas, boa tarde para vocês. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Tudo bem de Natal? Graças comeram muita rabanada, castanha, rosas, avelãs, tudo que fase de recuperação agora. E boa tarde especial para o Antônio Carlos Duarte, repórter da Bradesco Esportes FM. Seja bem-vindo. Obrigado, Roberto. Uma boa tarde para todos os telespectadores também. E vamos começar com o Flamengo. O rubro-negro segue na busca por reforços, mirando a Libertadores. O Flamengo vive a expectativa de confirmar outros reforços antes da chegada de 2017. Por enquanto, apenas o lateral esquerdo peruano Trauco está confirmado. Os meios de campo Rômulo do Spartak de Moscou e o argentino Conca do Xangai estariam apalavrados com o clube e podem ser anunciados antes da chegada do ano novo. O atacante Marinho também interessa ao Santos e o Flamengo não vai entrar em leilão para ter o jogador. O clube aguarda uma posição do Vitória sobre Marinho. No departamento de futebol rubro-negro, há uma certeza. O elenco precisa ser reforçado para a disputa da Libertadores da América. O Fla caiu no grupo 4, um dos mais fortes e equilibrados da competição, que ainda pode ter o Atlético Paranaense como um dos adversários. Quem avalia o grupo do Flamengo é o técnico Zé Ricardo, que deu entrevista exclusiva ao programa Sala de Imprensa da Bradesco Esportes FM na última quinta-feira, dia seguinte ao sorteio da fase de grupo. É realmente um sorteio que colocou a gente num grupo bastante difícil, né? Mas acho que não tem facilidade a Libertadores. A gente tem que trabalhar para a gente buscar se preparar o máximo possível, ter esses 2 meses, 3 meses antes da estreia da Libertadores para poder fazer uma fase de grupo de forma contundente e conseguir passar de fase. O time carioca terá mando de campo
na estreia, que será contra o São Lourenço no dia 8 de março. E também já sabe que fará o último jogo no Nuevo Gasômetro em Buenos Aires no dia 17 de maio contra o mesmo São Lourenço. A outra equipe do Grupo 4 é a Universidade Católica do Chile. E para falar de Flamengo, eu começo com ele, Sérgio Lobo. Primeiro eu queria que você falasse sobre os reforços que estão demorando a chegar. O Flamengo tem que agir? Roberta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. O Flamengo está agindo, só que assim, sobre o Marinho, por exemplo, o Flamengo já deixou claro que não vai entrar em leilão. E o Santos entrou na negociação, querendo também um jogador, e o Vitória, por enquanto, não se manifestou. O Flamengo está aguardando exatamente que o Vitória fale alguma coisa, até para saber se vai continuar no páreo pelo jogador. O Flamengo já fez a proposta, já sabe o que quer, mas, repito, não entra em leilão pelo Marinho. Quer muito esse jogador, é o jogador de lado de campo, como houve a desistência em relação ao Vitinho, é esse jogador que o Flamengo está focando para fazer aquele lado de campo ali, um dos atacantes de lado de campo. Em relação ao Rômulo e ao Conca, basicamente a mesma coisa. Os dois estão apalavrados com o Flamengo, já se sabe valores, etc. Mas o Flamengo quer, de repente, finalizar tudo com a calma devida para anunciar esses jogadores. O que aconteceu, no caso, com o Trauco, que é o único jogador, por enquanto, anunciado. Algumas informações, Roberta. O meio-campo Elias, que já esteve no Flamengo, está hoje no Sport. Paulo Autuori, acho um grande treinador e uma figura realmente que merece todo carinho. Não será a primeira vez, se acontecer do Atlético Paranaense cair no grupo do Flamengo, de um clube paranaense fazer parte do grupo do Flamengo na Libertadores. Em 2008, o Paraná Clube fez parte do grupo do Flamengo naquela Libertadores da América, jogando lá no Dorival de Brito. Eu, inclusive, estive presente no jogo lá. O Paraná fez parte do grupo do Flamengo naquela competição, também na fase de grupos. Seria legal, dinamite, para o futebol brasileiro ter o Atlético Paranaense no grupo do Flamengo? Eu acho que sim, até a nível de logística e também do confronto, né? Libertadores, sempre que você sai, né, do Brasil para jogar contra qualquer equipe, né, já é bem mais difícil do que você ter um confronto direto aí, apesar do Atlético sempre ser um adversário, principalmente o Flamengo, que está aí há não sei quantos anos sem vencer o Atlético Paranaense. No confronto direto, pelo menos eu vi essa matéria, mas eu acho que a logística em si, dentro do Brasil, duas equipes brasileiras e tal, classificam dois, eu acho que para o Flamengo, né, e até para o próprio Atlético seria interessante estarem juntos. Seria interessante, Duarte, para você também, o Atlético Paranaense entrando aí nesse grupo do Flamengo? Sinceramente, não só o Atlético, como o Botafogo também passar. Eu quero ver os 8 times brasileiros na fase de grupos, né? Isso é que é bacana. A gente ter as 8 equipes brasileiras. Acho que a gente tem que torcer para o futebol brasileiro. É verdade. Né? Porque o futebol, antigamente, o que acontecia? Tá vendo, o futebol brasileiro era sempre criticado, não vai conseguir passar de fase porque tem aquilo outro. Agora não, agora se a gente tem a possibilidade de ter os 8 times na fase de grupos, vamos torcer para os 8 times. Logicamente, a gente torce mais. É difícil isso, mas... A gente torce, evidentemente, né, mais pelo Flamengo, Botafogo, são os times aqui do Rio, mas eu acho que é bacana isso para o futebol brasileiro. Se puder deixar fora os argentinos, os uruguaios, chilenos, melhor, né? É verdade. Mas o Botafogo, você vai falar do Botafogo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Botafogo, sobre o caminho do Botafogo. O Valdir está quase se antecipando ali, mas é daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco. Provocando. As pedras que vai ter que ultrapassar. Estou preocupado que a chave do Botafogo... Eu sei que você é um cara aliado, por isso que eu fico contente da sua preocupação. E Sérgio Lobo, você gostou, de repente, desse caminho do Flamengo, até pela logística toda de viagens? Ficou bom para o Flamengo? Roberta, em termos de logística, tudo bem. Agora, o grupo é difícil, é bem difícil. O Zé Ricardo já deixou claro na entrevista que ele nos concedeu e também na nossa matéria que é um grupo complicadíssimo. O grupo da morte pode ser o grupo que o Botafogo venha a entrar, que é o grupo 1, né? O grupo que tem o Estudiantes de La Plata, o atual campeão Atlético Nacional, e a possibilidade de ter o Botafogo ali. Agora, esse grupo do Flamengo, com o São Lourenço, o time do Papa, ainda tem isso também. É complicado jogar lá. Eu fui lá em 2014. Hoje, o melhor time do Chile, que é a Universidade Católica. Hoje é o melhor time chileno. Foi campeão recentemente vencendo o Iquique na decisão. É
essa possibilidade de ter o Atlético Paranaense, o grupo é dificílimo. Tem essa questão logística, Chile e Argentina, Santiago e Buenos Aires, mas em termos de futebol, o grupo do Flamengo é bem difícil esse grupo 4. Muito difícil. Agora tem que ter time, tem que jogar futebol. Se tiver time para jogar futebol, o Flamengo tem tudo para passar. Porque, Roberta, um detalhe, eu até recebi uma informação de amigos que tem time de Lisboa, não está jogando por lá, ele tem feito contatos com amigos particulares, através de WhatsApp, enfim, e ele está demonstrando desejo em voltar para o Rio de Janeiro e quer jogar de novo no Flamengo. Está pedindo para voltar, porque lá não está sendo aproveitado, ele estava até num nível alto quando estava no Corinthians, era um jogador convocado, sabe que o Tite é o técnico hoje da seleção, que é um treinador que conhece muito ele, e ele está pedindo. Agora, não se sabe se o Flamengo vai tentar a contratação do Elias, mas que... Você acha que o Flamengo deveria tentar a contratação desse jogador? Pois é um jogador que eu acho que teria vaga naquele meio de campo, sim. Se ele voltar a jogar no nível que ele jogou naquele ano que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, em 2013, ele é um jogador que tem tudo aí para voltar naquele nível e ser titular do Flamengo. Agora, tem que saber se vale ainda o investimento. Quanto o Elias, no caso, ganha lá por mês, quanto o Flamengo poderia pagar por ele. Sobre o Felipe Melo, é um jogador que interessa muito aí a 3 clubes de São Paulo, Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians. Sobre o Flamengo, houve aquela investida que eu já deixei claro aqui, mas o alto salário do Felipe Melo está impedindo com que o Flamengo faça aí uma proposta. O Flamengo chegou até um patamar, algo em torno de R$600 mil, mas o Felipe Melo ganha praticamente o dobro disso na Inter de Milão. Então o Flamengo descartou a hipótese de ter o Felipe Melo, porque tá se falando, o Felipe Melo vai jogar num clube de São Paulo, está com essa possibilidade, não vai vir para o Flamengo, e ele é rubro-negro, gostaria de jogar. Isso tudo é verdade, mas o Flamengo não vai fazer a loucura de trazer e pagar, não chega a esse valor que ele ganha hoje na Inter de Milão. Então são essas outras informações. E para fechar, o Trauco só veio para o Flamengo porque o Reinaldo, que era a primeira opção para a lateral esquerda, esteve emprestado na Ponte Preta, é um jogador do São Paulo, ele não quis vir para o Flamengo. Então ele está indo para Chapecoense e o Flamengo correu atrás e contratou o lateral esquerdo, o Trauco, ele que veio do futebol peruano. Tá, então, Sérgio Lobo trazendo muitas informações. Valdir Luiz, você acha que o Flamengo deveria mesmo ter descartado já o Felipe Melo? E queria que você falasse também do Elias e essa possibilidade dele voltar para o Flamengo. Eu acho que o Felipe Melo, o Sérgio Lobo tem toda a razão. Fica inviável pelo aspecto financeiro e também, Roberto, eu acho que o Felipe Melo é um jogador que vai ter problema. Eu acho que o Flamengo poderia, sim, focar no Elias, que é um excelente jogador. E eu concordo quando o Lobinho falou com relação a 2013, teve uma temporada maravilhosa, é um grande jogador que estiver jogando e ele é um jogador inteligente, vai ser útil à seleção brasileira se tiver em ritmo de jogo. Tite conhece bem ele. Então, um jogador que encaixaria muito bem no Flamengo, você pode botar o Márcio Araújo, ele saindo por um lado, o Ilharão saindo por outro, é mais uma opção que ganharia o Zé Ricardo. Eu acho que vale a pena você investir no Elias. O Felipe Melo, ao contrário, não. E o Trauco é um ponto de interrogação, entendeu? O Trauco não é um presente de Natal, é uma lembrancinha de camelô. Olha só, é lembrancinha. Você acha também isso, Duarte? O Trauco é uma lembrancinha? Sinceramente, Roberto, eu não conheço o Trauco. Nunca vi o Trauco jogar. Mas para vir para o Flamengo é porque deve ter alguma qualidade. O Valdir, como é que é, Dinamite? O Valdir o Valdir acompanhou o jogo da seleção peruana. O Arthur jogou no meio, jogou de lateral. Eu observei, Roberto, até falei para você, o Trauco se mexe, adianta, marca direitinho. Falei até para você. Mas olha, sobre o Elias, inclusive, o Elias, o Sérgio Lobo falou muito bem, o Elias não vem sendo aproveitado no esporte, porque eu não consigo entender isso acontecendo no time português.